Sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. O Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao
meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia deste grande Deus continue sendo derramada sobre a sua vida, hoje e até a volta preciosa do nosso Redentor. É uma grande satisfação estar com você mais uma vez através do canal da PIPC Online. Queremos deixar aqui registrada a nossa gratidão de modo todo especial ao nosso irmão André Spagnol, que nos conduziu a Deus na adoração através dos louvores que foram entoados. Queridos, como temos feito por todos estes domingos, nós estudaremos também nessa noite mais uma carta em Apocalipse. Estaremos estudando o capítulo de número 2, a partir do verso de número 18, carta à igreja de Tiatira. E eu quero convidá-lo para que possa nos acompanhar na leitura deste texto sagrado, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus e eterno Pai, Deus gracioso, Deus grande e temível,
Deus dos deuses, Senhor dos senhores, na tua presença nós estamos. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa levar a nossa mente cativa à tua palavra. Que teu Espírito, ó Deus, possa nos ajudar a colocar em prática os santos ensinamentos do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tua palavra inerrante, infalível. Palavra esta, ó Deus, autoritativa por excelência. Obrigado, ó Deus, por preservá-la para nos conduzir à grande salvação em Cristo Jesus. Rogamos que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus amados irmãos, como temos feito nos outros domingos, nós vamos hoje analisar os 4 primeiros versículos que acabamos de ler, verso de número 18 até o verso de número 21. A carta escrita à igreja de Tiatira, ela é muito interessante porque ela traz algumas nuances totalmente diferentes de outras igrejas. Essa igreja está sendo duramente repreendida por causa da sua flexibilização quanto à doutrina. Uma igreja que tem um grande problema causado por uma mulher que traz ensinamentos que são contrários ou estão pervertendo aquilo que Deus havia instruído através dos seus apóstolos. Esta carta, meus amados irmãos, é escrita a uma igreja pequena, a uma cidade pequena, contudo é a maior das cartas, como você pode ver no seu conteúdo apresentado aqui. A igreja de Tiatira é uma igreja que ela não tem o destaque naquela cidade, ou a cidade não tem o destaque devido por causa da sua questão política. Também não tem destaque por causa da religião. Ali havia um templo, a deusa Ártemis. Contudo, não era isso que tornava essa cidade destacada entre as outras cidades. Mas essa cidade ela tinha algo muito interessante. Ela fazia a ligação entre as cidades da Europa e as cidades da Ásia. E esta era justamente a localidade dentro de um vale que dava condições para que o correio imperial fizesse o intercâmbio entre esses continentes. Essa cidade ela tem o seu destaque no ramo comercial, especificamente as indústrias de tinturaria. E nós temos ali alguns destaques para esses elementos que compunham essa indústria. Aqueles que trabalhavam com a questão do tingimento das peças, os coreiros também estavam ali, os tecelões, aqueles que eram os curtidores, os comerciantes de tecidos. Essas eram pequenas agremiações, associações, ou melhor, nós poderíamos chamar de cooperativas. E era o que dava a sustentabilidade econômica a essa cidade. Ocorre que esta cidade, ela, através dessas associações, cada uma delas era tutelada por uma divindade, por um guardião. Na nossa linguagem seria um padroeiro dessas agremiações. E aí está o grande problema. O problema que faz com que Cristo Jesus se apresente é como ele se apresenta. Nós temos sistematicamente utilizado uma estrutura específica para examinar estas cartas que temos às nossas mãos. E a de Tiatira não fugirá a este padrão também. Essas associações faziam com que os crentes que tinham ali os seus produtos e uma necessidade de escoar os seus produtos, agora forçá-los a participar de suas festividades, a participar dos seus programas, dos seus cultos a essas divindades, e que, por final, a grande tragédia de tudo isso é que acabava em muita imoralidade, promiscuidade.
E aí nós temos então o primeiro visor pelo qual nós temos essa carta às nossas mãos. Havia ali uma mulher que estava ensinando de forma muito sedutora que não haveria nenhum problema essa participação, até porque Deus levaria em conta, sabendo da necessidade desses crentes em vender as suas mercadorias. Infiltrada, ela atrapalhava a vida desta cidade. E então Jesus se coloca de forma muito expressiva a essa carta, e ele diz bem assim: estas coisas diz o Filho de Deus. Por que Jesus se apresenta aqui como Filho de Deus? Há algumas razões. A primeira delas é porque havia vários deuses nessas cidades, e alguns deles estavam sendo apadrinhados por essas divindades, aqueles que eram devotos desses deuses. Mas talvez o grande problema estava justamente no próprio Império Romano, na figura de César, que se autodenominava como Filho de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é dizer assim: eu sou o Filho unigênito do Pai. Jesus está dizendo para eles: olha, eu sou gerado desde toda a eternidade, é claro, a respeito das suas próprias funções. Jesus está se apresentando como o único legítimo e verdadeiro Filho. Através dessa forma, Jesus está dando a eles, então, uma palavra de ordem para que pudessem ouvir a palavra última, que é a palavra de Cristo. Então, ele diz: eu sou o Filho de Deus, diferenciando de todos aqueles que se apresentaram como filhos de divindades. Ele é aquele que está por excelência na atitude, na natureza e na vida daquele que é verdadeiramente Deus. O texto continua e Jesus vai dizer bem assim: o que tem olhos como de fogo. O primeiro capítulo já vai nos dizer isso, do Cristo glorificado, e os seus olhos são como olhos de fogo. A ideia aí é daquele que sonda mente e corações. O próprio texto vai nos dizer isso no verso de número 23, quando ele diz bem assim: todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Todo pensamento humano, ele passa pelos olhos de Cristo. Ele conhece todas as coisas. Você tem uma mensagem que é uma grande advertência e grande consolo ao mesmo tempo. Advertência para que os seus atos não sejam praticados de forma que manchem a identidade de Cristo em suas próprias vidas e a santidade de Deus. E também serve de consolo porque Jesus está dizendo que ele está vendo a aflição dos seus filhos. Jesus está contemplando e a seu tempo ele há de intervir, ele há de prover então tudo aquilo que é necessário para que prevaleçam dentro de uma situação contrária às suas vidas. Jesus está dizendo: eu sou aquele como olhos de fogo, para dizer também aos inimigos da igreja, aqueles que se levantavam contra a igreja do Senhor Jesus, aquela mulher que se autodenominava uma profetisa, os seus olhos estão postos sobre a vida dela. E Jesus traz uma sentença muito dura, dizendo que ele haveria de matar os seus filhos. Não passará impune os atos dos ímpios, meus amados irmãos. E em terceiro lugar, neste primeiro versículo, verso de número 18, Jesus diz que os seus pés são semelhantes ao bronze polido. A ideia do bronze polido é do juízo, e o juízo de Cristo. Há uma fala do Senhor Jesus no capítulo de número 6, verso de número 16, do qual os homens, eles temerão ao juízo do Cordeiro de Deus. Eles fugirão do juízo. Jesus é aquele que pisará o lagar com a fúria do próprio Deus. Ele esmagará a todos esses. Ele estabelecerá a sua justiça plena e perfeita, santa, sobre todos aqueles que têm se levantado contra o reino de Deus. Meus amados irmãos, é maravilhoso poder perceber este cuidado de Cristo à nossa vida. Como é maravilhoso ver como Cristo se descreve a essa igreja.
Olha o elogio que ele faz a esta igreja. Ele vai dizer aqui no verso de número 19 assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras mais numerosas do que a primeira. Se você olhar e fizer um comparativo rápido à igreja de Éfeso, você vai perceber que aquilo que Cristo repreende em Éfeso, aqui ele está enaltecendo. Éfeso ele recomenda para que volte ao seu primeiro amor. Essa igreja não, é uma igreja dinâmica, a igreja de Tiatira. Talvez fosse uma igreja que, do lado de fora, você vendo o movimento dela, a sua participação social, o seu envolvimento junto a atender as necessidades, a prática do amor, você diz, poxa vida, eu queria fazer parte dessa igreja. Contudo, Jesus conhece essa igreja. E ele sabe aonde precisa ser apertado, ajustado o comportamento dessa igreja. No entanto, o verso 19, ele faz esse aprimoramento tão maravilhoso, irmãos, dizendo do conhecimento dele sobre essa igreja, de cada uma das coisas que essa igreja faz. Contudo, há algo que precisa agora de uma séria advertência da parte de Cristo. E ele então vai dizer que essa igreja, diferente de Éfeso, essa igreja, ela não zelou pela sua ortodoxia, pelo seu doutrinamento. Ela não zelou, meus amados irmãos, pela disciplina, não tratou o pecado como o pecado deve ser tratado, como pecado. E o verso, então, de número 20, que é o coração de todo o problema dessa igreja, ele vai dizer bem assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, perceba bem, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O Senhor Jesus aqui está condenando essa prática licenciosa dessa igreja. No meio dessa igreja se levantou uma mulher que está agora trazendo alguns ensinamentos que colocam em xeque aquilo que essa igreja tinha como um direcionamento para a sua própria vida. Vida saudável, vida cristã santa, combate ao pecado, combate àquilo que é chamado de um total liberalismo dentro dessa igreja. Alguns interpretam que essa mulher tinham essas práticas imorais aqui. Não me parece ser muito bem este o sentido do texto. Até porque a prática da imoralidade, ela era conduzida pelas divindades pagãs através das associações comerciais que tinham seus próprios padroeiros. O que ela está fazendo, ao que me parece, é agora deturpar o ensino da liberdade cristã, dizendo que não haveria nenhum problema se eles se portassem daquela forma. Ou seja, não podem ir lá para a festa, Deus sabe do seu coração, o importante é o seu coração. Talvez ela estivesse dizendo para eles assim, olha, Deus vai entender muito bem, afinal, nós somos justificados pela fé, nada daquilo que é praticado no corpo tem alguma implicação na alma. Em absoluto, não, meus irmãos. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Corinto, o capítulo de número 10, o verso de número 20, melhor dizendo, ele vai dizer que toda participação neste banquete oferecido aos ídolos é um comportamento que aponta a uma associação com demônios. Isso é muito sério. Ela está transformando a liberdade cristã em uma libertinagem e dando agora a ideia de que há uma aprovação de Deus, há um consentimento de Deus, que Deus é favorável a isso. Deixa eu dar um exemplo a respeito disso para você. Deixa eu aplicar com você.
O Espírito Santo, em um levantamento, ele é apontado dentro do Brasil como um dos estados aonde houve o maior número de cervejarias artesanais. Há algum tempo atrás, uma pessoa me procurou, crente, não de nossa denominação, de outra denominação, e a gente conversando, e ele disse: pastor, o senhor acha que há algum problema se eu fizesse aqui uma fábrica de cerveja artesanal para vender? Eu disse: sim, vejo todo o problema. Como nós vamos pactuar com o avanço do alcoolismo, com a propagação de algo que pode ser maléfico ao ser humano? Como nós nos revestiremos agora da vida de Cristo e sendo colaboradores em uma área que é avessa à prática cristã? Meus amados irmãos, o que está acontecendo aqui é que Jesus está dizendo que o mesmo comportamento que Jezabel, lá no primeiro livro de Reis, teve por ocasião do seu casamento com Acabe, essa mulher também está fazendo dentro da igreja. Essa mulher, ela está levando esta igreja a uma destruição da sua vida em temor ao Senhor, substituindo o culto a Deus para o culto a Baal. É uma contra-aliança, ela está rompendo a aliança que este povo tem com Deus e Deus para com ele, e estabelecendo agora uma aliança com uma outra divindade. O que esta mulher lá no passado fez é apagar a memória de Deus na memória dos servos do Senhor, do povo do Senhor, da nação de Israel. Um grande prejuízo, um desserviço total à igreja, uma vergonha, um vexame, tudo isso. E esta mulher, dentro da igreja agora, aqui em Tiatira, está tendo um comportamento similar. Os seus ensinos são ensinos sedutores. Por que são ensinos sedutores? Porque ele vai afrouxar a moralidade. Ele vai conceder o que Deus não concede. Vai negociar princípios da palavra que são inegociáveis. Meus amados irmãos, este texto está nos dizendo que esse povo está dizendo assim: o importante é o coração, mas os frutos na nossa vida dão clara evidência a quem servimos e como servimos a este Deus. As coisas que nos são lícitas, há coisas que não nos são lícitas, há outras que não nos convêm. Quando Paulo trata a respeito de comer carne sacrificada, desde o capítulo 8 até o capítulo 10, lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, meus amados irmãos, que há situações em que nós não devemos participar de forma nenhuma, há situações em que nós precisamos ter a maturidade e não perguntar, porque uma vez que oramos e consagramos a Deus, tudo é puro, e há situações em que nós devemos nos abster. O problema, sabe qual é? É que nós queremos servir a Cristo, servindo também ao mundo, e não tem jeito. Tiago diz que aquele que se torna amigo do mundo, ele se tornará inimigo de Deus. Então, o capítulo de número 2 de Apocalipse, o verso de número 20, Jesus traz essa condenação a essa prática tão licenciosa. A igreja, ela não pode ser omissa na sua responsabilidade, meus amados. A igreja, ela não pode ser negligente, conivente, tolerante ao pecado. A igreja precisa tratar o pecado como pecado. A igreja tem uma das suas marcas que zelam pela pureza dela, que é a aplicação da disciplina. E a igreja precisa tomar essa postura, essa responsabilidade. Os líderes das igrejas, principalmente. Pedro vai nos dizer que todos nós haveremos de prestar conta do rebanho ao próprio Deus.
não é uma mensagem que seja confortável, porque o Evangelho realmente ele não traz como prioridade o conforto, mas sim a verdade, e confrontar o erro com a verdade. Meus amados irmãos, o verso de número 21 é o último versículo que queremos tratar aqui nessa noite, na primeira parte que temos estudado. Ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A advertência de Jesus. É interessante notar que até mesmo para Jezabel, Jesus Cristo, ele concede a oportunidade de considerar os seus passos. Contudo, ela não se arrepende. Quando nós olhamos um pouquinho mais adiante, capítulo de número 13, nós vamos perceber que este procedimento, ele não é tomado, essa via de arrependimento, em virtude da própria mensagem que está alinhada com a figura da besta. O verso de número 11 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Você já deve ter visto aí essas figuras de uma fala harmoniosa, simples, mas que na verdade são uma demonstração clara de um lobo voraz que está para devorar o rebanho do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a figura de Jezabel aponta para a figura da Babilônia, assim, a sua prostituição, a sua idolatria, a sua deturpação quanto ao ensino da liberdade cristã. Este texto ele está em conexão com aquela verdade posta pelo Senhor Jesus, demonstrando que ela não se arrepende. E uma das razões é porque o seu comportamento é um comportamento moldado pelo mundo. A primeira besta é o mundo quem dá a autoridade para o seu próprio falso ensino, porque ele o absorve. Ele é agradável aos ouvidos, ele não recrimina as atitudes, muito pelo contrário, ele é complacente para com o erro. Jesus então olha para esta igreja e traz um diagnóstico para essa igreja. A testemunha fiel, que é Cristo Jesus, diz: olha, eu não tolero a sua tolerância. Eu quero encerrar aqui essa primeira parte chamando você à responsabilidade, meu amado irmão, meu querido amigo que nos assiste. A vida cristã é uma vida de santidade, de compromisso, de comprometimento, é de renúncia do mundo. As coisas do mundo, as obras da carne, não pode ter vez na nossa vida. Nós não precisamos e não devemos ter uma assimilação com um evangelho que flexibiliza o meu comportamento, abrindo espaços para que eu seja uma pessoa que minha vida seja moldada por características mundanas. Servir a Cristo é renunciar ao mundo. Servir a Cristo é estar em plena aliança, em conformidade com a sua vontade para a nossa vida. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos fortaleça. Há um irmão em nossa igreja que ele nos contou uma história vivenciada por ele que vai nos ajudar a entender a ruptura que precisa ser feita. Ele então nos disse, certa feita, que era dono de uma locadora. E todas as vezes que os representantes iam vender filmes para ele, diziam para ele: olha, os filmes que mais são assistidos e que você mais vai locar são os filmes pornográficos.
E ele sempre tinha que dizer a mesma coisa: não, eu sou crente em Cristo Jesus, eu não vou comprar. Então, conversando com a sua esposa, ele tomou uma decisão e disse: olha, a partir de hoje, nós vamos fechar essa empresa e nós vamos suplicar que Deus abra uma porta para nós. E aquela decisão trouxe uma grande frustração à população daquela cidade, uma cidade pequena e que dispunha de pouquíssimas locadoras, e a dele era uma boa locadora naquela cidade. Mas pouco tempo depois, o Senhor concedeu a eles o privilégio, tanto a ele como a sua esposa, de serem aprovados em um concurso público. E Deus, então, tem dado a eles a alegria de desfrutar de um ambiente e de um salário digno, porque eles não abriram mão. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que andar com Deus é seguir as veredas da santidade. Deus abençoe o seu coração e que você tome decisões que também caminhem na direção de renunciar ao mundo e viver para a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus não tolera aqueles cujo coração são dúbios, gente que anda com o coração dividido, que palmilha as vias da idolatria, porque o seu coração é um coração marcado pelo secularismo. Que o Senhor nos livre desse mal, em nome e por amor de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo privilégio de tua palavra, te agradecemos por nos amar de tal forma que o Senhor nos enviou teu Filho amado Jesus. E sobre o madeiro ele venceu a morte, os principados e potestades, expôs publicamente o inferno e cancelou todo escrito de dívida que constava de ordenança contra nós. Ó Deus, nós suplicamos que possamos corresponder a esse chamado de poder servir ao Senhor em santidade de vida, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, purifica-nos, refina-nos, ó Deus, como o ouro é depurado pelo fogo. Ó Deus, que não haja em nós nenhuma marca de impureza, ó Deus, que possa manchar o Evangelho, trazer escândalo ao Evangelho. Ó Deus, que não possamos negociar o Evangelho, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. E tudo aquilo que passar disso, possamos ter a plena consciência que é do diabo. Ó Deus, nos ajude como igreja. Nós rogamos, ó Pai, que a graça bendita do Senhor, o amor de Cristo Jesus, o nosso eterno Pai, e a presença fortalecedora do Teu Espírito seja sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Que todos quantos ouvir possam dizer assim de você: eis aí uma família bendita do Senhor. Amém, meus amados.